Olá, olá, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar, nessa quarta-feira. O João trouxe mosquinha, mas tá tudo bem. Hoje a gente vai só fazer uma prece mesmo de abertura e já começar, tá bom? Cantar uma música? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Pai maior e Criador, Rei de todos os reis, de todas as galáxias, de todos os sistemas, tão imenso, imensuravelmente distante, que nem temos ideia da sua potência, mas podemos sentir a força do seu amor, o miasma do seu pensamento em forma de criação, que possamos perceber a importância de cada um de seus filhos também em nossos corações, a semelhança em cada um de nós, vinda direto do Pai Criador, que nos torna irmãos universais, conectados pelo amor cósmico e crístico, que nos conduz de volta para casa, a cada passo, a cada escolha, mesmo que ao nosso olhar não seja a mais sensata. Pai amado, deposita em nossas mentes a necessidade de encontrá-lo dentro dos nossos corações, pois aí está o mapa para o retorno ao nosso lar, para o retorno à consciência maior, que nos faz, Mestre, encontrar a plenitude, a calma, o equilíbrio que tanto buscamos nessa era tão rápida e vasta de informação. Que possamos aprender a filtrar as informações válidas para o nosso crescimento e a nossa evolução, descartando informações vazias que nos trazem angústias e aflições. Que possamos validar nossas vitórias e acolher as nossas derrotas como aprendizado, como um caminho de evolução, aprimoramento moral, uma ferramenta que nos impulsiona à melhoria diária. Gratidão pela oportunidade da vida, mediante a lanterna da fé que guia os nossos passos, que às vezes vacilam, pisando nas pedras das paixões. Pai amado, dai-nos a calmaria, mediante a esse momento de turbulência, e que possamos compreender a realidade humana atual, a necessidade de trabalhar, mesmo que seja a última hora, pois aí estão os trabalhadores da luz, disseminados pelo planeta, fiando a teia do amor e da separação do Cristo. Graças te damos hoje e sempre, e que dê por aberto o culto do lar de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Titi não tá falante. Titi tá triste. Titi não tá muito bom mesmo não, mas eu não tô triste não. Mas a gente hoje vai ser bem objetivo, tá? Livro do Evangelho segundo o Espiritismo,
Nós paramos em Coragem da Fé. É uma leiturinha curta, mas muito profunda. Vamos lá. Capítulo 24. Coragem da Fé. Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículo de 32 a 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, os quais se expõem quase sempre àquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos no Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Legal, né? E aqui encerra então Coragem da Fé. Isso é uma realidade natural, constante e antiga. Quer dizer, não tão antiga assim, né? Depende do referencial para analisar essa antiguidade. Porque antigamente as pessoas sentiam muito prazer em dizer e demonstrar a sua fé. Mas de uns tempos para cá, isso passou a ser um sinal de vergonha, passou a ser motivo de chacota, né? As pessoas sentem medo de serem ridicularizadas por terem fé, por serem chamadas de religiosas. E aí as pessoas que gostam de ridicularizá-las ainda aproveitam porque elas sentem... Como é que eu vou? Eu acho que é inveja mesmo, né? Dor de cotovelo, de ver as pessoas irem melhorando e elas ficam no mesmo lugar toda a vida. A vida não muda. Aí elas se sentem na obrigação de diminuir a outra pessoa que visivelmente, moralmente, é muito mais evoluída. E às vezes, quando a sua fé é fraca, você se deixa abalar por isso, né? Principalmente se você vive num meio onde as pessoas são muito ocas, muito vazias. Então elas visam muito matéria, fama, status, né? Likes, seguidores. E aí quando você coloca um assunto mais profundo e elas não têm profundidade para debater, aí elas se sentem na obrigação de ridicularizar quem tem a profundidade. Né? Ri, faz piada, faz chacota. Muda de assunto, não só no campo religioso,
Mas em todo o campo, né? Você pode perceber que qualquer pessoa que não tem um conhecimento e tá todo mundo entrando naquele assunto, ela vai dar um jeito de ludibriar a galera pra vazar daquele assunto, porque ela não tem conhecimento, ela vai passar vergonha. E ela tá naquele momento da vida dela que o objetivo é ser legal, gente boa, famosa e ter muito seguidor. Então é mais ou menos isso. E aí aqui vem falar, e de fato é, que as pessoas que sentem vergonha de demonstrar sua fé, né? De acreditar, de correr atrás, de ler seu evangelho, sua Bíblia, seu Alcorão, seja lá o que for. Essas pessoas que sentem vergonha quando chegar, né, numa posição em que realmente precisa, e pode ser aqui ainda na Terra mesmo, pega uma doença crônica, né, sei lá, um câncer, uma coisa, aí tem fé. Ah, mas aí a fé aparece rapidinho. Ah, não, eu acredito em Deus, vamos pensar positivo. Mas enquanto tá lá saudável, né, com uma porrada de seguidor e tal, aí não quero não ser bem, ai, acho que esse trem de Deus, que trem ridículo, sou fanática, não. Então é mais ou menos assim que funciona. Acho que não precisa esticar a conversa, né? Todo mundo sabe como funciona, todo mundo conhece alguém assim e todo mundo conhece alguém dos dois jeitos. Alguém que tem fé e não tá nem aí pra ninguém, segue sua vida, tomba o cabelo, beijo, tchau. E aqueles que não têm fé, gostam de criticar todo mundo, mas não sai do lugar, né? Acho que a vida é um oba-oba, mas tá sempre ali, atolado no barro da própria escolha. Então vamos lá? Conhecimento de si mesmo. E a fé, não existe fé certa, não. Tá aí, gente. Qual fé que é a certa? Igual a porta dos fundos. Aí você morreu, aí você vai lá pro céu, aí vai lá. Ah, meu filho, quem tava certo era, sei lá, os turcos, né? Sei lá, quem tava certo. Era o Deus da Hungria, assim. Ah, e os outros, não, tá tudo errado. Não, não existe isso, não existe fé errada. Toda fé é válida. Não existe ser religião certo e errado. Quem criou religião foi o ser humano, não foi Jesus. Nem o cristianismo não foi Jesus que criou. Né? Foi tudo a gente. Então não existe fé certa, existe conexão e frequência. Beleza? Livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo, livro 3, capítulo 12. É isso aí. Perfeição moral. Leitura, conhecimento de si mesmo. Então vamos lá, é só uma questão, mas ela é um pouco comprida. Questão de número 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Perguntou Allan Kardec para os espíritos. E eles responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Gente, vocês não têm ideia do peso dessa questão. Eu posso dizer que a pessoa que compreende na íntegra essa pergunta e essa resposta, ela muda a vida dela da noite para o dia. E muda mesmo. Muda assim, como um piscar de olhos. E aí os espíritos respondem: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se alguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reencontrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus,
contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis como se julgar? Não. Se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas, o avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificareis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais frequência que o faria um amigo, que aquele que tem vontade séria de se melhorar. Explore, pois, sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas de seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercado faz de suas perdas e lucros. Eu vos asseguro que a um resultará mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar em receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. E continua, viu, gente? Tá vendo que não custa muito? É só querer? Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pela enfermidade do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. E que assim seja. Então tá aí, né? Um mapinha para que você seja aquilo que você diz ser. Um cristão, uma pessoa de bem, uma pessoa boa, uma pessoa positiva. Eu duvido, Deodó, mas eu duvido, Deodó, se alguém vai falar, você é uma pessoa boa, você vai falar, não, não sou uma pessoa boa. Eu penso mal dos outros, eu falo mal dos outros, eu julgo a aparência das pessoas, eu tenho preconceitos com gente de tal lugar, de religiões assim, eu não gosto que as pessoas façam assim. Então, se você não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa boa, eu sei que você vai falar, claro que eu sou uma pessoa boa, olha aí, eu nunca fiz nada pra ninguém. Então, se você acha que é uma pessoa boa,
Vamos começar a pegar esse mapinha que foi descrito aqui e vamos seguir. E agora a gente tem uma mensagem de Santo Agostinho para encerrar esse texto, essa leitura do conhecimento de si mesmo. Vamos lá, Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de percrustar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Então tá aí, Santo Agostinho mandou foi essa mensagem linda, né? Ele que respondeu então aí a pergunta do Livro dos Espíritos. E aqui os Espíritos deixaram claro que esse mapa de Santo Agostinho pode nos levar aí para o caminho do bem ou não. Muito legal, né? Muito interessante. E na semana que vem, no Livro dos Espíritos, nós vamos entrar no quarto livro. Livro quarto, Esperança e Consolações. Capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Eu acho que este é a última parte do Livro dos Espíritos. Gente, que bafo! Eu acho que até julho a gente termina, hein? Será? Ou não, né? Ano passado achei que a gente ia terminar, não terminamos. Não vamos colocar a data, não vamos marcar ponto. Vamos só botar aqui, próxima semana. Hoje a titia tá meio destemperada, né? Normal. A titia não está de muito sorriso. Mas vai passar, a vida é assim, cheia de altos e baixos. Deixa eu escolher um livro aqui, hoje eu vou escolher. Assim. Até parece, né? Que não sei qual. Lição de número 53, leitura, né? Convidar alguém para almoçar ou jantar. Ai, eu não quero essa leitura, eu já tô chata, eu já vou criar casa até com... até com meus amigos mortinhos. Ai, tudo bem essa leitura, eu não quero. Ai, gente, a gente dá trabalho também para os amiguinhos que não estão mais aqui nas carnes. Eu vou escolher esse. Lugar do Socorro, André Luiz. É o mesmo número, 35. Só mudou o livro. Então vamos lá. Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Leitura de número 35, Lugar do Socorro, André Luiz. Estará você sofrendo desencantos? Varando enormes dificuldades? Suportando empeços com os quais você não contava? O trabalho em suas mãos muitas vezes se lhe afigura um fardo difícil de carregar? Falham concursos previstos? Contratempos se seguem uns aos outros? Tribulações de entes amados lhe martelam a resistência? A enfermidade veio ao seu corpo, entretanto prossiga agindo e cooperando em favor dos outros. Não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. Aí, 1980. Viu que não adianta você fugir? Esse tapa na cara vem pra mim, né? Não adianta teimar com seus amiguinhos mortinhos. Eles vão fazer acontecer do mesmo jeito. Gente, então tá aí, né? Espero que essa leitura também tenha sido para vocês, mas eu tenho certeza que foi um tapa na cara para mim mesma.
E é isso aí, não tá fácil, né? Eu tô me sentindo, às vezes eu me sinto igual o Leonardo DiCaprio naquele filme que foi pra indicação ao Oscar, a batalha atrás da outra, ninguém merece. Mas tudo bem, tamo aí, vivo, com fé, com saúde. E como dizia meu antigo patrão, o que não te destrói te fortalece. Vamos que vamos, né? Se eu tô de pé, tô fortalecida. E fé e força na peruca. Vamos encerrar então, pra gente estudar? Elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, fazendo culto no lar. Gratidão, Mestre, pela sua presença em nossas vidas, na vida dos meus, na vida da minha filha, na minha, de todos que nos são caros. Que essa luz, essa palavra, o estudo de hoje possa chegar ao coração de todos aqueles que precisam ouvir. Que possamos ser bons instrumentos em suas mãos, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos para o nosso livro, Bafo. Bafo, nossa história está num momento muito bafo, que é o da Geralda, né? A Geralda ficou lá esperando a Luísio chegar, toda produzida, toda linda. E aí a Luísio vai e chega, e o coração dela pá, 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 bate, quase sai pela boca, quando o coração vai pular pela boca, ela engole porque ela vê quem? A noiva do Luísio. Aí a menina que tava soltando raio, né, pra tudo que é lado, louca dentro da roupa ali, porque o gatinho apareceu, de sentimento de desejo e descontrole emocional das paixões, que ela vira? Puro ódio e inveja. Chega, derrete, né? A energia do ódio e da inveja. E aí a espiritualidade vai e fala, né? Da dificuldade de manter o ambiente com um médio, ostensivo, trabalhador e na casa daquele jeito, soltando raio pra tudo que é lado. Então vamos voltar um parágrafo pra gente pegar aí o fio da meada e continuar a história, tá bom? Geraldo não sabia se odiava o rapaz ou a moça, ou os dois ao mesmo tempo. Se desistia da aventura de conquista pelo balde de água fria que recebera, ou se estimulada por ele ainda mais, se obstinava na luta, como desafio para seu ego feminino. Destruir a noiva, tomar-lhe o rapaz, caluniá-la anonimamente, inventar mentiras a seu respeito, fazer-se de amiga para penetrar-lhe a intimidade e recolher informações para melhor planejar os seus futuros passos. Tudo isso passava pela cabeça da infeliz mulher. Nível de desequilíbrio, né? Passou ali o ponteiro 10. Sabia-se em desvantagem diante da Márcia. Mas isso só aumentava o desafio de conseguir frustrar aquele relacionamento, provocando o interesse do Aloísio, mesmo que para isso usasse os instrumentos de sedução que ela tão bem conhecia, por já fazerem parte de sua personalidade de outras vidas. Todas essas ideias eram a matéria-prima de suas cogitações desesperadas. E numa mistura de raiva e decepção, frustração e tristeza, humilhação e cansaço, Geralda entregou-se às lágrimas enquanto o palestrante falava sobre o tema da noite. Chorou em silêncio durante boa parte da exortação da Boa Nova. Terminada a reunião, Aloísio, a noiva e os demais frequentadores saíram em silêncio, permanecendo no recinto apenas os trabalhadores do serviço mediúnico. Dura realidade, né? Mas verdade que precisa ser enfrentada. Observando-lhe o estado abalado, Jurandir, o dirigente encarnado da instituição, acercou-se dela, perguntando se estava em condições de ser útil naquela noite. Foi quando, demonstrando todo o despreparo para encarar a si mesma diante das indispensáveis transformações, continuando a preocupar-se apenas com as aparências, saiu-se com esta: não se preocupe comigo, Sr. Jurandir. Emocionei-me muito com as palavras do orador da noite, que me tocaram profundamente a alma.
E o Oscar vai para... Mal supunha o dirigente que Geralda não saberia dizer nem mesmo qual havia sido o tema da palestra. E aqui a gente encerra a história da Geralda, né? Que mostra aí muitas porcentagens de pessoas que vão para o ambiente religioso, né? Para o centro espírita, né? Para o ambiente religioso no geral. Toda doutrina, filosofia, o que você acredita aí. Com outras intenções, né? Seja uma intenção no campo sexual, como foi o caso da Geralda, seja outras intenções como as quais a gente ainda vai ver aqui, mas intenções que não são reais. E aí eles enganam as pessoas do plano físico, mas no plano astral, né, fica tudo muito explícito, muito aberto, transparente para quem quiser perceber. Então agora nós vamos entrar no capítulo 32, e eu vou entrar nesse capítulo hoje porque nós ainda temos tempo. É o capítulo Dúvidas e Orientações. Capítulo 32, não, gente, viajei. Capítulo 12, desculpa. Dúvidas e orientações. Regressando aos trabalhos espirituais que se realizavam na casa espírita, horas depois que todos os seus membros encarnados se haviam retirado, encontravam-se reunidos Ribeiro, os 24 encarnados afastados temporariamente de seus corpos, entre os quais Jurandir, os médiuns conscientes do trabalho de amparo aos inúmeros necessitados da alma, além de Jerônimo e Adelino. Estes últimos, atendendo ao pedido de Ribeiro, teciam observações sobre o aprendizado obtido na convivência com aqueles que haviam sido visitados, ou seja, eles foram lá conversar sobre os médiuns que foram visitados, né, durante esse período de estudo que eles estavam realizando. Porque se vocês não lembram, o livro começou desse jeito, né? Trabalhadores do campo espiritual foi conversar com o dirigente da casa do campo espiritual e falou: oi fulano, tudo bem? Eu tô aqui com o ciclano, sabe? E a gente tava querendo, acompanhar um dos trabalhadores aqui da casa para ver como que eles se comportam antes do trabalho, se eles se preparam, como que é, fazer algumas anotações, até pra gente mesmo. Você acha que rola? E o dirigente: rola? Vocês lembram disso? Pois é, então foi assim que começou esse processo. Então agora eles estão reunindo para chegar a algumas conclusões mediante a esse estudo, acompanhando os médiuns trabalhadores da casa. Tocando o assunto diretamente, Ribeiro indagou amistoso: e então, meus amigos, puderam ter nestas rápidas visitas uma pálida ideia dos problemas gerais que temos de contornar todos os dias? Sim, Ribeiro, as surpresas foram muito educativas, respondeu Adelino, falando em nome do amigo e companheiro de visitação Jerônimo. Muitos podem pensar que a maior carga de trabalho de uma igreja qualquer esteja no atendimento dos desajustados que lhe busquem o amparo, dos famintos que lhe batem à porta, dos enfermos físicos, os quais que chegam em desespero, dos homens sem fé que querem resolver os seus problemas com os favores divinos, ou seja, aquele povo que não quer mudar, mas chega na casa pedindo milagre. Fala: ai meu Deus, eu tô com um problema assim, 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 tem como você me ajudar? Como que você arrumou esse problema? Eu roubei. Não, meu filho, eu te ajudo, mas tem que parar de roubar, tá? Ah, não quer parar de roubar não, só quero que você me ajude. Então não tem jeito, né? Nem milagres. Tudo isso é matéria-prima da casa de Deus, naturalmente aberta para servir de entreposto de esperança e escola do Espírito, ensinando às criaturas como fazer para superar os problemas originados nas tristes teias da ilusão dos sentidos, das ambições desmedidas, das vaidades sem controle, dos excessos variados. Nessa faina, as casas religiosas possuem o objetivo direto, servindo como porto para os navios avariados realizarem reparos, reabastecimento e receber novas cargas a serem transportadas para outros destinos. Para que isso possa acontecer, as diversas agremiações doutrinárias precisam estabelecer um organograma de atividades desenvolvendo departamentos formais ou informais, criando áreas de atendimentos específicos
objetivando dar uma dinâmica mais efetiva nas tarefas a que se proponha. Não sei se vocês estão percebendo aqui que ele está comparando todas as casas religiosas, né? Que faz praticamente as mesmas coisas, não sei se vocês perceberam. Então, independente da religião, vocês estão vendo que todas fazem a mesma coisa, né? Então, supondo que estejamos em uma igreja católica, é necessário que quem esteja dentro do templo escute e compreenda a palavra do celebrante para que a cerimônia não fique prejudicada em seus objetivos de consolar os desesperados pela força da palavra evangelizadora. Supondo que essa mesma igreja mantenha um serviço de amparo aos miseráveis e famintos, precisará possuir um local adequado onde trabalhadores receberão as solicitações de alimento, de roupa, de medicamentos e darão a solução adequada a cada necessidade. Precisará haver um local para armazenamento dos víveres, dos remédios e vestimentas, organizados de acordo com a numeração, as necessidades alimentares e as doenças principais, facilitando o atendimento rápido e eficaz de cada necessitado que bata à porta da instituição. No entanto, se esse trabalho pode consumir muito tempo e esforço dos próprios trabalhadores voluntários daquela igreja, no idealismo que dá vida às exortações evangélicas recomendadas nos sermões, que pensar-se entre os voluntários que lá prestam serviço, entre os próprios trabalhadores do culto, encontrássemos ladrões surrupiando os alimentos destinados aos famintos da rua. Que pensar-se entre os servidores bem postos na vida, que podem pagar consultas e adquirir remédios, encontrássemos os que desviassem as medicações destinadas aos enfermos, carregando-as para suas casas ou estabelecendo um mercado negro sem o conhecimento do sacerdote que confia nos seus ajudantes encarnados? Que pensarmos das atitudes mesquinhas de trabalhadores voluntários que, às escondidas do principal responsável pela igreja, transformassem o ateliê de costura destinado aos humildes em uma loja para abastecer seus guarda-roupas privados, selecionando e levando para suas casas as peças em melhor estado, deixando aos pobres apenas os refugos mais andrajosos. Isso seria algo muito triste e desalentador, não é? Pois estejam seguros que no caso que cito como exemplo, o problema mais grave do pobre sacerdote bem intencionado não é o povo faminto que busca seu colo de pai para encontrar lenitivo. O problema mais pungente é o da falta do idealismo sincero entre os que se candidatam ao serviço do bem, acostumados às trocas e aos negócios mundanos. A maioria das criaturas perdeu-se no cipoal dos interesses, não lhes pesando na consciência o fato de estarem tirando a comida da boca de miseráveis famélicos e roupa de mendigos esfarrapados, o remédio de enfermos infelizes. Esse é dos mais graves problemas do cristianismo na terra. Manter-se cristão no meio de criaturas que, em sua maioria, não amam a Cristo, os que fazem belos discursos sobre o idealismo e o amor ao próximo, mas que, infelizmente, só pensam em si mesmos. Então, Jerônimo Adelino, aqui também, em qualquer casa espírita no mundo, como na casa de Deus, igual a qualquer outra, defrontamo-nos com a mesma realidade, apesar de podermos contar aqui com um significativo número de voluntários sinceros, devotados por amor a Jesus, graças à fé raciocinada e à compreensão dos mecanismos da justiça divina. Isso não nos isenta, entretanto, dos casos difíceis que procuramos administrar, visando
em primeiro lugar, a melhoria do indiferente. Quando isso não se torna possível, então temos de proteger o grupo e a que pertencemos das mazelas que podem ser produzidas pela permanência daquele trabalhador equivocado, até que, não demonstrando qualquer desejo de se emendar, acabe sendo afastado por meios naturais, evitando-se prejuízos para todos. Como exercício da verdadeira caridade, nos compete conviver com irmãos insinceros, aproveitadores das coisas divinas, assambarcadores do pão celestial, negociadores do templo da vida, agenciadores dos favores de Deus, sempre com o intuito de reformar suas intenções e acercá-los da grandeza dos valores espirituais. Isso acontece na fileira de todas as religiões. Em todas encontramos pessoas que desejam servir a dois senhores. Escutando as prudentes e preciosas observações do dirigente espiritual, Jerônimo aproveitou-se de espontânea pausa e recomendou: realmente, suas ponderações são justíssimas. Surpreende notar o tamanho do despreparo, não somente do povo que acorre à casa de Deus, mas muito mais grave, os dos que candidatam a ser seus servidores qualificados, trabalhando nas dependências das instituições sob a confiança de seus dirigentes encarnados e desencarnados. Ouso afirmar que, dentre os problemas evidenciados na nossa rápida visitação, quase todos estavam vinculados a desajustes na área do sexo e da ambição. Essa constatação surpreendeu-me, porquanto, em realidade, sempre aprendemos que o sexo é das mais nobres e lindas manifestações das forças superiores. Supor que criaturas sem berço e sem orientações tenham escolhido a estrada tortuosa dos prazeres desenfreados ou do cultivo da posse não é de se espantar. Mas imaginar que pessoas esclarecidas, cultas, de bom padrão intelectual e mesmo dominando certos conceitos religiosos importantes, venham se entregando a tais desequilíbrios da mente. Isso é estarrecedor. Então a gente encerra aqui, para a gente continuar esse diálogo lá na frente e para que a gente possa perceber que a leitura do nosso estudo, mais uma vez, condiz exatamente com o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Não foi combinado, a titia nem sabia. A titia não está estudando antes do culto. Mas é porque é uma onda, né? É uma onda de informações, de conhecimentos que estão vindo juntos, para que a gente possa casar o ensinamento do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Livro do Estudo. Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho fala aí para quem só quer ser uma boa pessoa, quer ser uma pessoa de bem, né? Quer fazer bem para si e para os outros. E, continuando, o estudo também abraça aí os médiuns, que além de fazer bem para si e para os outros, só não fazendo mal, eles querem fazer o bem real, querem ajudar, querem ouvir, querem consolar, né? E querem trabalhar no campo mediúnico, mas precisa se aprimorar. Não é que, ai, fulano disse, ou o dirigente da minha casa está me enchendo o saco, não sei o que. Não, gente, é tudo matemática, ciência, é física quântica. Tá? Então não é ninguém que te cobra, é a química do universo, do planeta, é assim que funciona. Né? É igual a força da natureza, não tem como a chuva sair do chão e ir para o céu, né? Ela sai do céu e vem para o chão, o processo é o mesmo, o caminho é um só, beleza? Um beijo no coração de vocês, que a gente possa aplicar então esse estudo em nosso cotidiano também. E até semana que vem. Obrigada, gente. Tchau, tchau.